Olá! Seja bem-vindo a mais um devocional, baseado no livro Conversas Íntimas com o Espírito Santo, dos bispos J.B. Carvalho e Dice Carvalho. Eu sou Lorena Tomazetti e o tema de hoje é: você não foi chamado apenas para sobreviver ao que está pesado, mas para se tornar uma resposta. E a palavra que nos direciona é: os olhos de todos esperam em ti, e tu, a seu tempo, lhes dá alimento. Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Salmos 145, versículos 15 e 16. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que a maioria de nós já viveu em algum momento ou vive neste momento, que é a ansiedade. No texto, a bispa Dice nos traz dois pilares fundamentais aos quais a ansiedade está atrelada e dos quais a ansiedade usa como gatilho em nós. O primeiro deles é o cansaço. A bispa nos dá o exemplo de Elias, que mesmo depois de uma grande vitória, se sente sozinho. Passa por uma fadiga extrema mental e não consegue sequer perceber o contexto que ele está de grande vitória. Outro exemplo que eu ouso colocar aqui é o exemplo de Esaú, que abre mão de sua primogenitura por causa de um cansaço físico. Veja, o cansaço nos rouba discernimento. Ele nos rouba o conhecimento de algo básico que está bem à frente dos nossos olhos, como se nos cegasse. Diante disso, é necessário descansar. Para lidar com o cansaço, é necessário descansar. O outro pilar, que também é um grande gatilho, que a bispa apresentou aqui no texto, é o futuro. A visão de futuro, o medo do futuro, o medo do que é incerto. Colocarei entre aspas esse incerto. Existe um ditado popular que é usado inclusive em um outro contexto, mas que a frase cabe muito bem aqui, que é: o futuro a Deus pertence. Porém, diante dessa possibilidade de entregar a Deus o futuro, acontece um cabo de guerra entre nós. Existe um debate muito grande entre: devo controlar tudo o que vai acontecer e tudo o que está acontecendo, ou posso entregar para Deus as rédeas do meu futuro? Esse debate interno, esse cabo de guerra, promove um cansaço mental, um estresse muito grande, trazendo uma névoa para os nossos pensamentos, tirando mais uma vez todo o discernimento, além de levar para o nosso corpo uma série de resultados físicos. Esse é um processo que tem se tornado comum no nosso dia a dia. Um processo que me mantém em movimento. Estamos todos em movimento, extremamente produtivos, porém sem direção. Em movimento, produtivos e perdidos. Essa é uma realidade desse debate interno, dessa falta de confiança em entregar o futuro para Deus. E como sair desse furacão? Como me manter em um movimento, porém direcionado? Como ser produtiva com uma direção certa para o futuro? A bispa Dice nos coloca algumas direções no texto, a começar por mantermos o nosso coração puro, alinhado, íntegro, por termos coragem moral de assumir esse lugar de entregar tudo para Deus. Veja, um coração puro significa que estamos alinhados com Deus, alinhados com a palavra, alinhados com a promessa. A segunda direção é antecipar a presença e não os problemas. É conseguir descansar em Deus e não ficar contemplando os problemas e as dificuldades. A próxima etapa é conseguir nomear o fim do ciclo. O ciclo está terminando. A bispa nos coloca no texto que, no reino, o fim nos apresenta, na grande maioria das vezes, uma porta. Porém, por ficarmos apegados ao fim, com medo de atravessar, não conseguimos passar por esse processo. Então, nomeie o fim. Nomeie o final desse ciclo.
assim também como nomeie a visão, nomeie o futuro. É importante saber o que eu estou concluindo e para onde eu estou olhando. Aquele que escreve a visão no presente antecipa, puxa para perto de si o futuro. O tema dessa palavra termina em se tornar resposta. E a partir de agora, precisamos prestar bastante atenção, porque o mundo nos leva para uma direção contrária ao que eu vou dizer para vocês. Precisamos olhar para a ansiedade e visualizar a cura, não o tratamento. O tratamento da ansiedade a coloca ali como ser participante da minha vida, por vezes atuando, por vezes não. Mas, se eu olho para a ansiedade e visualizo a cura, eu visualizo o fim daquela raiz, a morte daquela raiz. Só assim conseguiremos ser resposta. A palavra que nos governa neste capítulo está no Salmo 145. E este foi um dos últimos salmos que Davi escreveu. Já tinha passado por vitórias e derrotas, por batalhas e mais batalhas. E aqui ele nos mostra a fidelidade como parte do caráter de Deus. Vejam, os olhos de todos esperam em ti, e tu, a seu tempo, lhes dá alimento. É sobre isso. É aonde estamos buscando o nosso alimento. Conseguiremos o alimento na fidelidade de Deus por nós. E eu te convido agora. Vamos orar? Senhor, estamos aqui entregando a Ti a nossa saúde mental. Entregamos, Pai, os nossos pensamentos. Entregamos, Pai, os nossos sentimentos. Entregamos as consequências deles para Ti. O Senhor nos ensina, não andeis ansiosos, não andei ansiosas. E assim, nesse momento, sendo obedientes, estamos aqui entregando a Ti, entregando o cabo de guerra, entregando a falta de confiança, entregando essa batalha e essa necessidade de controle. Queremos, Pai, que o Senhor controle o nosso dia a dia, mas acima de tudo, controle o nosso futuro, baseado nas palavras e promessas que o Senhor tem para nós. Agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Se você conhece alguém que está precisando dessa direção, que está precisando dessa chave com relação à ansiedade, encaminha esse vídeo. E para que esse conteúdo alcance muitas outras pessoas, curte esse vídeo, segue esse canal. Que Deus te abençoe.